De última hora e às vésperas de compromisso pela Copa do Brasil em decisão, o torcedor do Vasco recebe notícia nada agradável em relação à mudança no time para o compromisso. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem pela frente uma semana muito importante para definir o rumo de sua temporada. Os próximos dias serão repletos de muita expectativa para os torcedores que acompanham a equipe, com dois jogos que, é claro, têm um caráter decisivo e que podem mudar muito o cenário do clube, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio será justamente contra o Atlético Goianiense, em um confronto que vale muito mais do que apenas a classificação na Copa do Brasil. Uma partida que representa também a chance do Vasco de retornar às quartas de final da Copa do Brasil, um feito que não ocorre já há bastante tempo. A importância deste jogo vai também além de todo o aspecto esportivo, pois a classificação também significa um importante aporte financeiro para os cofres do clube, tendo em vista que a Copa do Brasil é uma das competições que mais premia em relação aos clubes que disputam e que conseguem avançar. É claro que avançar na Copa do Brasil é uma competição tão importante, não só traria prestígio ao Vasco, mas também recursos fundamentais para fortalecer o elenco e investir principalmente na manutenção da equipe durante essa temporada de 2024, que tem sido repleta de dificuldades no aspecto financeiro. O primeiro jogo, que terminou empatado em 1-1, faz com que o Vasco venha para o Rio de Janeiro com as possibilidades mais próximas em relação ao seu torcedor, justamente pois um placar simples de 1-0 já garante o Vasco na próxima fase. Logo após esse confronto decisivo, o Vasco terá pela frente um clássico carioca contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Obviamente o clássico sempre é um jogo à parte em relação ao Campeonato Brasileiro, um jogo que carrega um peso também bem diferente. É uma oportunidade valiosa para que a equipe do Vasco possa se reerguer, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde já não consegue vencer há 3 partidas. Dessa forma, esses dois compromissos definem e muito toda a semana do Vasco de preparação, e principalmente é necessário destacar que o sucesso, caso ocorra nesses dois jogos, pode criar um efeito muito importante e positivo para o restante da temporada do Vasco, principalmente no aspecto confiança. A boa performance nesta semana tem o poder de, claro, elevar e muito toda a moral do time do Vasco, que não tem conseguido vencer nos últimos jogos. Justamente pelo fato de ser uma importante semana para a equipe do Vasco, é claro que também o elenco entra bem pressionado para a disputa desses dois compromissos, ainda mais após os últimos resultados que fizeram com que o Vasco pudesse somar cerca de 4 jogos sem conseguir vencer entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É claro que o elenco e o técnico Rafael Paiva continuam no centro das atenções do torcedor vascaíno. O técnico sabe muito bem que precisa encontrar respostas rápidas para tirar o time dessa fase atual. As cobranças assim aumentam de maneira severa, vindas da torcida, da diretoria e até mesmo dos próprios jogadores. Todos querem ver que o Vasco possa voltar a vencer o mais rápido possível. O clima, é claro, no vestiário necessita ser o melhor possível. Assim, os jogadores necessitam dar uma resposta rápida para que o elenco possa criar essa capacidade de vencer. O técnico já não descarta fazer mudanças no time durante esse compromisso contra a equipe do Atlético Goianiense. Claro, é que Rafael Paiva tem de estar atento e analisar cada treino e principalmente rever os jogos passados. O Vasco tem falhado muito ainda no aspecto defensivo e claro que isso traz bastante receio para o torcedor vascaíno, que acompanhou a equipe nos últimos compromissos e visualizou de uma maneira muito clara toda a dificuldade do Vasco na parte defensiva. O Atlético Goianiense foi uma equipe que já confrontou o Vasco nessa temporada de 2024 por 2 ocasiões. A primeira pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco saiu vencedor, e a segunda e última no jogo de ida da Copa do Brasil, onde o duelo terminou empatado. Ou seja, o Vasco buscará voltar a vencer a equipe do Atlético Goianiense, pois só assim
vai conseguir se classificar à próxima fase da Copa do Brasil de 2024. Tanto o técnico Rafael Paiva quanto principalmente os jogadores têm a oportunidade de conseguirem fazer com que o Vasco possa avançar na competição. Na véspera do compromisso contra a equipe do Atlético Goianiense, o Vasco tem de informar seu torcedor de que a equipe não poderá contar com Coutinho para o compromisso, tendo em vista que, é claro, e essa notícia pegou a boa parte da torcida de surpresa, causou também muita preocupação. O meio-campista, que recentemente reestreou com a camisa do Vasco, tinha boas possibilidades de atuar como titular, no entanto sentiu um desconforto durante o treino mais recente do Vasco, e assim a situação acendeu um alerta no departamento médico do clube. Agora, o jogador que passou por alguns exames mais detalhados para avaliar a gravidade do problema deverá ficar de fora do compromisso de volta da Copa do Brasil, o jogo que acontece em São Januário contra a equipe do Atlético Goianiense. É claro que essa é uma baixa bem impactante para o compromisso contra a equipe goiana pela Copa do Brasil, o jogo esse que acontece em São Januário. O Vasco necessita de uma simples vitória, é fato, mas a presença do jogador que vem buscando ainda seu ritmo de jogo de uma maneira mais adequada seria muito importante. Agora, o Vasco não deverá contar com ele. Dessa forma, o Vasco deve enfrentar a equipe do Atlético Goianiense com uma formação um pouco diferenciada. No gol, Léo Jardim traz a presença com segurança. A defesa, que foi questionada nos últimos compromissos, tem Léo e Maicon como zagueiros, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais. O meio de campo, a presença de Matheus Carvalho e Hugo Moura, que buscarão dar um equilíbrio. E já no meio de campo, a presença de Adson, David e Payet mais centralizado. No ataque, o centroavante Verratti, que marcou na primeira partida, buscará, quem sabe, marcar novamente para ajudar o Vasco a se classificar à próxima fase. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.